aditivo permite-nos algo que poucas tecnologias permitirão, que é o facto de, numa forma bastante rápida, passar de uma ideia, pode ser um conceito para validação, pode ser uma necessidade até do mercado, até ao produto final. Não é? De primeiro, obviamente, há aqui várias iterações que são fundamentais, nomeadamente precisamos de um modelo 3D. Esse modelo 3D pode ser produzido diretamente, como pode ser obtido por um processo de engenharia inversa, e em cima desse modelo 3D podem ser feitas várias operações e iterações de otimização, seja minimização de massa, seja uma reengenharia do produto para uma outra função. Enfim, há várias operações que podem ser feitas com o auxílio também da parte da modelação e da engenharia inversa e da simulação, que, como vamos ver mais à frente, são tecnologias complementares do fabrico aditivo. Depois, e não menos importante, a seleção de material. Há uma crença mais ou menos generalizada de que os materiais utilizados em fabrico aditivo não são tão competentes como os materiais convencionais. Poderemos dizer que o facto de termos um processo de fabrico que produz ou baseia a sua produção no fatiamento de um modelo 3D, portanto, e a construção também vai ser feita por fatias, chamemos-lhe assim, acaba por poder criar eventualmente algumas fragilidades no próprio produto final. No entanto, as fontes de energia que são aplicadas nos processos tipicamente conseguem garantir a interligação entre camadas de uma forma tão ou mais eficiente como o próprio processo convencional poderia obter. Depois também, ainda como etapa prévia à produção, há a própria preparação da construção. Aqui também é necessário algum know-how importante no que diz respeito, por exemplo, à orientação da peça, principalmente nas tecnologias onde há lugar à utilização de geometrias de suporte para as zonas que ficam em suspenso na peça, que eu terei a oportunidade depois de explicar isto, se alguém não tiver a perceber o que é que eu estou a dizer nesta fase. Há também a necessidade de, por exemplo, de minimizar situações em que a peça pode empenar, ou seja, orientações da peça que sejam propícias a problemas. Obviamente aqui isto implica que haja algum know-how prévio por parte do operador. Depois outras situações como seja um mapeamento de cor e textura, que podem vir do processo de engenharia inversa que foi feito anteriormente. E depois também a questão do nesting, que, como vamos ver em alguns processos, essa possibilidade de nesting é aquilo que, ao fim e ao cabo, vai permitir dar um salto qualitativo daquilo que há 20 e qualquer coisa anos era simplesmente designada como prototipagem rápida e que hoje em dia podemos entendê-la como uma tecnologia de fabrico válida para várias aplicações, até chegarmos à peça final, tal e qual como vemos aqui. Em termos das tecnologias, eu aqui optei por manter as designações originais, mas eu vou explicá-las rapidamente. Antes, permitam-me explicar apenas que, de facto, a partir de 2012, sensivelmente, foi quando houve este boom daquelas impressoras 3D low cost, que obviamente este boom acontece na sequência do término da vigência de algumas patentes, nomeadamente detidas pela Stratasys, e a partir daí houve um sem número de novos processos que também apareceram e havia alguma, permita uma expressão, alguma desorganização nas designações em toda a nomenclatura que era utilizada. Então, o que é que sucedeu na altura? Juntaram-se dois comitês técnicos, um da ISO, portanto o Technical Committee 261 e o F42 da ASTM norte-americana, que se juntaram e fizeram um conjunto de normas harmonizadas, que são a série 52.900 de 2015, aliás que já tem várias evoluções destas normas, porque isto já remonta há 7 anos atrás, 6, 7 anos atrás. Obviamente cada uma das instituições tem as suas normas, portanto existem as normas ISO, que salvo erro, ISO 17296, as da STM
não tenho bem presente quais são, mas pronto, ou seja, existem as normas harmonizadas e depois cada um dos organismos terá as suas próprias normas, não é? Mas em ambas as versões surgem as 7 categorias que estão elencadas aqui sobre o lado direito deste slide. A primeira, a VAT Photopolymerization, portanto uma tradução livre, é a fotopolimerização em tanque, ou seja, baseia-se na cura de resinas fotossensíveis, portanto cura por luz ou por laser, portanto, e formando a peça camada a camada. A segunda categoria, ou Material Jetting, é efetivamente uma das duas categorias que pode efetivamente designar-se como impressão 3D. Portanto, estamos a falar de uma tecnologia na Material Jetting em que a cabeça de impressão imprime os materiais da peça mais o material de suporte para as zonas negativas da peça. Por zonas negativas entendamos zonas suspensas ou furos, onde obviamente a construção por camadas precisará de algum suporte para permitir que a geometria se mantenha. Na terceira categoria também podemos considerar como impressão 3D, a designação é Binder Jetting, porque na realidade o que está a ser impresso não é o material da peça, mas sim um aglomerante. Portanto, na realidade, esta terceira categoria de processos engloba processos que podem trabalhar virtualmente sobre qualquer material, seja ele metálico, cerâmico ou polimérico. O que vai, obviamente, fazer a diferença depois a seguir é, ao fim e ao cabo, o workflow que se segue, né? Portanto, todo o trabalho que se segue ao próprio processo de impressão 3D. Depois, na categoria 4, Material Extrusion, temos efetivamente as tecnologias de extrusão de filamento, que tão bem conhecemos e que estão tão difundidas pelo mercado. Portanto, estamos a falar de equipamentos que encontramos em modo low cost, desde, sei lá, um kit vindo da China por 200 euros, até impressoras já com a capacidade de imprimir, por exemplo, materiais de elevado desempenho. Pensemos que essa capacidade começa, por exemplo, em impressoras que podem custar 8.000 euros. A partir daí, obviamente, teremos outros equipamentos com outras capacidades de produção e com outros custos, naturalmente. Depois, na quinta categoria, o Powder Bed Fusion engloba uma série de processos em que é utilizada uma fonte de energia que pode ser laser ou feixe de eletrões sobre materiais, neste caso laser sobre pó polimérico e depois laser ou feixe de eletrões sobre pó metálico. Portanto, estamos a falar de uma categoria que engloba o processo de sinterização, no caso dos pós poliméricos, e a fusão, no caso dos pós metálicos. A sexta categoria, ou Sheet Lamination, é uma categoria que eu me atreveria a dizer que rapidamente pode entrar em obsoletismo e que pode levar a uma revisão das próprias normas que a criaram. O que é a Sheet Lamination? A Sheet Lamination reportava a um processo que surgiu em 86 ou 88, portanto, em que várias camadas de papel eram cortadas a laser e sobrepostas, e que isso permitia obter a peça no final, em que aqui obviamente a espessura de camada seria a espessura da própria folha. O que é que acontece? Basicamente os fabricantes que trabalhavam esta tecnologia foram pura e simplesmente desaparecendo. O último deles, que é uma empresa inglesa, tanto quanto sei, está em processo de recuperação. Portanto, muito provavelmente vão desaparecer os fabricantes e eu diria que a importância industrial do processo também vai desaparecer. Okay? A última, e não menos interessante, é a Directed Energy Deposition e engloba processos de deposição metálica, quer por laser, quer por feixe de eletrões. A diferença entre a quinta categoria, a Powder Bed Fusion, e a sétima categoria, Directed Energy Deposition, é que, como o próprio nome em inglês indica, Powder Bed Fusion significa que existe uma cama de pó e que é a fonte de energia que vai promover a sinterização ou fusão, ao passo que na última categoria, na sétima categoria, existe a deposição coaxialmente com o próprio feixe de eletrões ou feixe laser, e que vai fazer a fusão localizada e a deposição imediata. Ok? Portanto, são as 7 categorias de processos. Espero não ter adormecido a audiência toda com esta descrição.
Para tentar agilizar um bocadinho mais isto, só para dizer que realmente a ISO e a ASTM não têm estado estáticas, portanto tem havido, como vocês podem ver aqui no canto inferior direito, tem havido várias evoluções das próprias normas harmonizadas, que era a série 582.900, portanto já há versões de 2019 e até 2020, algumas em processo. Uma tendência muito interessante que tem surgido e que nós temos vindo a observar é que estas normas começaram a englobar, começaram a ser cada vez mais individualizadas por cada categoria de processo e começaram a englobar uma coisa muito importante que são as boas práticas de utilização das tecnologias. Ou seja, cada uma destas tecnologias ou categorias de tecnologias não são necessariamente, permitam uma expressão, para todo o público em geral. É verdade que qualquer um de nós pode comprar uma daquelas impressoras low cost e conseguir produzir algumas peças em casa. No entanto, se nós explorarmos mais o processo, veremos que há coisas que nós não dominamos. Portanto, e a tendência que há por parte da ISO e da STM é que realmente que as normas associadas a determinada categoria de processos comecem a trazer também as boas práticas de utilização. E com isto também valorizar, ao fim e ao cabo, aquilo que são as próprias normas que a ISO e a STM comercializam. Ora bem, falando já do processo propriamente dito, aqui vamos falar um bocadinho de otimização topológica. A otimização topológica tem sido uma mais-valia tremenda no domínio do fabrico aditivo. Vamos contextualizar isto em termos cronológicos. O fabrico aditivo começou há cerca de 30 anos atrás, a otimização topológica começou há cerca de 10 anos atrás, sensivelmente. Mas basicamente o que é que isto nos permite fazer? Permite-nos tirar partido da liberdade geométrica de construção que nos oferece o fabrico aditivo para otimizarmos a peça, ou seja, tendo os constrangimentos os constrangimentos mecânicos que a peça terá que ter, mais as cargas mecânicas que ela tenha, ou outras, que eventualmente térmicas ou assim, que possam influenciar as propriedades mecânicas da peça, poderemos, mediante um coeficiente de segurança e um objetivo de redução de massa, por exemplo, ter material apenas e só onde nós precisamos. Não é? Os exemplos que estão ali do lado direito são exemplos claros disso, não é? Em que, obviamente, temos os pontos de fixação da peça na base, mas depois temos digamos assim, um aro onde trabalhará um veio ou um elo que provocará algum efeito de tração, digamos assim, em que, obviamente, o material poderá ser removido mediante os tais coeficientes de segurança que serão impostos no software. Obviamente aqui estamos a falar de, obviamente, otimizações com recurso a software. A outra forma também de fazermos otimização topológica e fazemos claramente uma redução de peso, e ao fazermos uma redução de peso no fabrico aditivo, é significativa em dois componentes, porque estamos a poupar no material e estamos a poupar no tempo de energia para o processar. Portanto, há aqui uma vantagem competitiva ao fazer este processo de otimização topológica. Outra componente que eu tinha mencionado ainda há pouco na preparação do job de produção era o nesting. O nesting, que se calhar todos estarão habituados a associar ao nesting a duas dimensões. Por exemplo, se estivermos a utilizar um processo de corte, seja por jato de água, seja por laser, estamos a falar do nesting a 3D também. Ou seja, eu posso fazer a otimização das peças na plataforma da máquina, mas existem tecnologias, principalmente as tecnologias baseadas em pó, em que eu posso literalmente aproveitar todo o volume da máquina. Isto permite o quê? Permite maximizar a produção. Admitamos que não podemos ter sempre situações como aquelas que estão ali elencadas na imagem do lado direito deste slide, em que, por exemplo, a mesma peça pode aparecer em orientações diferentes. Isso pode eventualmente não ser possível, mas os próprios softwares onde eu posso trabalhar este aproveitamento, este nesting, eu posso definir se a peça pode ficar em qualquer orientação ou se eu tenho que preservar a orientação da peça por causa das solicitações mecânicas que ela vai sofrer. Não é? Isso pode-me, obviamente, condicionar
o número de peças que eu produzo em cada job, mas não minimiza, ao fim e ao cabo, o aproveitamento que eu faço do volume. Okay? E basicamente este é um dos grandes saltos qualitativos que o fabrico aditivo pode permitir e que obviamente vai ter importância claramente naquilo que podemos classificar como sendo o fabrico direto das peças, ou se me permite o fabrico digital direto. Em termos de processo, o processo acaba por ser relativamente simples, como eu já tinha dito, partimos sempre de um modelo 3D, deste modelo 3D vamos, ao fim e ao cabo, como eu costumo dizer, como eu costumo apresentar este processo aos meus alunos, como é que nós transformamos uma geometria complexa numa geometria simples, fatiamo-la. E aqui basicamente é o que estamos a fazer. Este exemplo desta torre, para quem a conhece eventualmente, é uma peça que é usada como um benchmarking dos processos de fabrico aditivo, porque a peça em si por dentro tem uma escadaria em caracol, tem uma espiral, tem várias geometrias que ao fim e ao cabo servem para validar se o processo consegue ou não consegue realizá-lo. E basicamente, portanto, o processo é partir do modelo 3D, transformá-lo num modelo de fatias, digamos assim, num modelo de slices, e depois, obviamente, construir camada a camada até chegarmos à iteração final. Portanto, a plataforma vai descendo à medida que a peça vai sendo construída e, no final, teremos a peça, neste caso, estamos a falar de uma tecnologia, estamos a dar como exemplo uma tecnologia baseada em pó, a peça vai ficar no meio do pó, o pó tem que ser retirado e fiquemos com a peça terminada no final. Portanto, aqui estamos a falar de um processo que caberia naquela categoria 5 do Powder Bed Fusion e que, obviamente, estamos a falar da sinterização de polímeros. Né? Ou seja, aqui, efetivamente, aquela peça que está ali mais à direita é a peça final, não precisa de mais qualquer pós-processamento. Quando muito, pode ter uma pintura ou pode ter outra coisa qualquer. Ora bem, o pós-processamento é efetivamente relevante e não deixa de ter também um custo associado. E muitas das vezes esse custo é significativo e será tanto mais significativo quanto mais operações nós tenhamos que fazer. No caso particular do metal, há várias coisas que são importantes e a primeira das quais, ainda antes de eu entrar naquela listagenzinha que está ali agarrada à fatia do metal, o acabamento superficial que as tecnologias de fabrico aditivo metálico nos fornece, nos oferece, não é sempre consentâneo com as necessidades que nós temos. Ou seja, basicamente há sempre uma necessidade de pós-processamento a seguir. Mas vamos começar pelo princípio então, e vamos começar talvez pelas tecnologias mais simples, chamemos-lhe assim, e vamos começar pela fatia dos polímeros e resinas, em que basicamente se englobam talvez as tecnologias de mais fácil acesso, de mais fácil operação, com menos operações de pós-processamento, em que, e na imagem que nós temos precisamente no canto inferior direito, temos uma geometria com alguma complexidade, mas que para obter aquela complexidade que está representada, precisamos ter aquele material branco que ao fim e ao cabo são os suportes. O que é que são os suportes? São geometria, é uma geometria que é colocada, necessária para suportar a geometria da própria peça, que no final poderá ser removida manualmente ou, dependendo do material, poderá ser dissolvido em água coadjuvada por algum solvente, não é? E normalmente associada também a um banho com alguma temperatura para auxiliar o processo de dissolução. Isto no sentido de minimizar a mão de obra direta na peça. Ainda assim estamos a falar de um processo de dissolução que pode demorar algumas horas, não é? Portanto, é evidente, portanto, desde que a geometria não seja complicada, às vezes a remoção manual até acaba por ser mais eficiente. No caso das resinas pode haver pós-cura, seja pós-cura ultravioleta ou mesmo térmica, dependendo do tipo de resina que estamos a falar, e qualquer uma delas, polímeros ou resinas, podem ser decoradas a posteriori. A pintura sempre, a cromagem no caso em que temos polímeros que são, ou melhor, mimetizam o ABS, o vulgar ABS de injeção, e esse sim pode ser cromado, não é? Depois, no caso dos cerâmicos teremos pelo menos duas tecnologias para processar cerâmico. Poderemos ter aquela tecnologia que nós vimos, o binder jetting, em que utilizamos aglomerante, ou seja, a impressora coloca aglomerante em cima do pó cerâmico para formar a peça, ou teremos também na categoria 5 a possibilidade de fazer sinterização. Portanto, aqui há lugar, no caso do SLS, há
à remoção aqui nem há necessariamente remoção de suportes, mas há necessariamente sempre a remoção do aglomerante. Forçosamente tem que haver uma sinterização em forno, isto porque, no caso da categoria 3 da binder jetting, eu tenho as partículas cerâmicas, digamos assim, que formam a peça, mas suportadas pelo aglomerante. Se eu quiser utilizar essa peça a seguir, eu posso fazê-lo, mas se essa solicitação que a peça vai sofrer for de natureza térmica, significa que eu tenho toda a vantagem de tirar o aglomerante desta equação. Ou seja, o aglomerante vai ser o meu material limitativo em termos de temperatura. Ao passo que eu tenho um cerâmico que aguentará 2000 graus, terei um ligante que se calhar mal aguenta os 200. Portanto, há claramente a necessidade de fazer a sinterização em forno para fazer a remoção do aglomerante. E depois também podem ser feitas operações de melhoria da qualidade superficial. Por fim, não por último, o metal, por ter talvez o pós-processamento, diria eu, potencialmente mais extenso, mas há uma operação que é logo necessariamente a primeira, que é o corte da plataforma. Estamos a falar de processos de fusão, portanto é natural pensar que na primeira camada que se está a formar, quando o laser incide sobre o material, aquele material vai ficar soldado à própria plataforma de construção. Portanto, a primeira coisa é fazer o corte da plataforma. Como é evidente, o próprio processo de preparação da peça, quando é no caso do metal, na tecnologia de Power da Bed Fusion, cria 4, 5 camadas de suportes por baixo para permitir que quando nós estamos a cortar, o que estamos a cortar é os suportes e não estamos a cortar a própria peça. Caso contrário, teríamos que acrescentar material a mais na base para poder perder no processo do corte. Okay? Há lugar a suportes, e há lugar a suportes no caso do metal. Por exemplo, se compararmos o processo de sinterização de polímero com o processo de fusão de pó metálico, ao passo que na sinterização de polímero eu não tenho suporte, eu não preciso de suportes, porque o pó que não foi processado consegue dar-me suporte às zonas suspensas da peça. No caso do pó metálico não é bem assim. E se pensarmos bem em termos de densidade, como é evidente, o pó plástico terá uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico, o pó metálico tem qualquer coisa como 7,8 gramas por centímetro cúbico. Portanto, o peso próprio do material obriga a que, num processo de fusão de pó metálico, eu tenha que usar suportes. Portanto, eles vão ter que ser removidos. Removidos, neste caso, eles não são solúveis em água, eles vão ter que ser cortados. Okay? Depois temos operações opcionais, como seja a compressão isostática, para fazer densificação. Era uma operação mais necessária há uns anos atrás, quando esta tecnologia não conseguia garantir peças sem porosidades. Hoje em dia, com o acréscimo da potência dos lasers, digamos que a ocorrência de porosidades é quase um acontecimento raríssimo, não é? De antes, quando tínhamos, por exemplo, 0,1 de porosidades, 0,1%, faria sentido fazer uma compressão isostática para fazer a densificação da peça. Hoje em dia já quase não se justifica. O que se pode justificar, isso sim, é o tratamento térmico, principalmente o processo tempera para aumentar a dureza superficial da peça. E quando estamos a falar de tempera, estamos a falar exatamente do mesmo tratamento térmico ou do mesmo grupo de tratamentos térmicos que são feitos aos aços convencionais. Portanto, aqui em nada difere os aços produzidos por esta tecnologia com os aços convencionais. Depois vem a melhoria da qualidade superficial, tal e qual como eu vim dizendo ainda há pouco. Portanto, os acabamentos que surgem destes processos, principalmente no fabricado de aditivo metálico, nem sempre se coadunam com as aplicações que nós pretendemos. O exemplo que eu costumo dar é, se nós precisarmos de fazer um ajustamento furo-veio, pura e simplesmente vamos ter que deixar material a mais no veio, material a mais no furo, para depois retificar e poder trabalhar. Para além disso, por exemplo, no caso dos moldes, que é uma área que me é muito cara, obviamente a maquinação das zonas funcionais tem que ser feita, ou seja, eu não posso ter uma zona moldante feita diretamente por um processo destes. Eu tenho que deixar sempre uma subespessura e depois terei que a maquinar a posteriori. Depois, em termos dos domínios de aplicação, que são mais do que muitos, eu aqui elenquei só alguns, dentro daquilo que são os mais importantes, talvez. Vemos aqui o automóvel, a aeroespacial, a medicina, efetivamente,
o domínio do tooling também, depois uma tendência que já não é recente, que é na parte do design e da arquitetura, mas talvez aquela mais relevante nos dias que correm realmente é diretamente nos bens de consumo. Se atentarem ali sobre o lado direito do slide, vão ver ali um par de sapatilhas, que passa a expressão, são da Adidas, que custam qualquer coisa como entre 150 a 200 euros, em que a sola é produzida por uma tecnologia com base em resina. Portanto, e tem uma valia tremenda porque não há outro processo capaz de o fazer. Ou seja, aquelas sapatilhas podem ser otimizadas para cada utilizador e serem impressas com uma estrutura de létices adequada à carga que o utilizador faz em marcha ou parado, como queiram. Portanto, e não há uma alternativa tecnológica para o fabrico daquela sola, efetivamente. Não é? Em baixo, por exemplo, no tooling, vocês veem um exemplo que é muito relevante, por exemplo, para a indústria aqui da região, no caso de Leiria, Marinha Grande, pensar nos moldes, em que de facto esta tecnologia permite, por exemplo, a utilização de canais de refrigeração que são completamente independentes da capacidade das ferramentas, ou seja, estamos a falar de chegar a zonas da peça em que literalmente nenhuma ferramenta conseguiria produzir aquele fogo. Ora bem, em termos de impacto que estas tecnologias trazem neste contexto, este gráfico aqui é um gráfico que é extraído do Wohlers Report de 2021. O Wohlers Report é um documento que é produzido todos os anos e para o qual eu também tenho a felicidade de ser um dos contribuidores, com informação relativa a Portugal, e que mostra claramente que tem havido um crescimento que me atrevi a dizer quase exponencial, não é? E nada indica, bem, quer dizer, há algo que indica que em 2021 que aquela curva pode ter algum amortecimento devido ao Covid, mas até me atreveria a dizer que não. Provavelmente até o Covid terá talvez até potenciado mais ainda estas tecnologias. Eu só não pus aqui o gráfico do ano 2021 porque o relatório de 2022 ainda não foi produzido, mas tenho quase a certeza que a barra de 2021 vai mostrar a mesma tendência que temos vindo a observar, e que estamos a observar neste gráfico. Ora bem, então, por amor de Deus, peço desculpa. Desculpa que isto assim não vai correr bem. Ora bem, aqui resumem-se algumas das tecnologias facilitadoras da indústria 4.0 e aqui, obviamente, há várias tecnologias que entroncam diretamente com o fabrico aditivo, como já tínhamos falado na simulação. A parte da integração das tecnologias de fabrico, claramente, e como já vimos, o fabrico aditivo por si só não é considerada necessariamente uma tecnologia de fim de linha, ou seja, poderá resolver vários problemas do ponto de vista tecnológico, mas trará outros desafios que terão que ser resolvidos com tecnologias, daí que a integração das tecnologias de fabrico seja claramente uma necessidade. Depois, obviamente, a integração com outras tecnologias facilitadoras, como no caso da automação e robótica, etc. Mas claramente uma das tecnologias que vai claramente viabilizar aquilo que nós designamos como customização em massa. E basicamente é isto que o fabrico aditivo nos vai permitir também, não é? Ou seja, aquilo que nós normalmente conhecemos é esta curva central, não é? que ao fim e ao cabo nos define que a produção do standard é o que nos permite a otimização dos custos, não é? E que apresenta o ponto mais baixo dos custos. Não é? Isto já vem desde o tempo do Henry Ford, em que basicamente toda a gente podia ter um Ford T de qualquer cor desde que fosse preto. Portanto, basicamente, essa tendência já vem do início do século passado. Aquilo que o fabrico aditivo nos permite trazer, basicamente, é a flexibilidade que nos vai permitir fazer o seguinte: vai nos permitir amortecer aquela curva de custos, achatar mais aquela curva dos custos,
e permitir que as variações, ou as variantes do produto que nós possamos ter, não sejam tão caras, tão mais caras, como no fabrico convencional. Ou seja, no fabrico convencional e altamente especializado, qualquer variação em termos de especificações do produto implicava uma alteração à linha de produção e, obviamente, uma alteração aos custos, como é evidente. Com o fabrico aditivo, essa necessidade de alteração dilui-se ou, no limite, desaparece, o que pode viabilizar, como estávamos a referir precisamente, uma customização em massa sem custos significativamente acrescidos. Dentro daquilo que é, ou à volta daquilo que é o fabrico aditivo, tal e qual como já tínhamos referido, há várias tecnologias e metodologias que gravitam e que são importantes, como a simulação numérica, do qual se destaca o design generativo, pelas razões que eu já referi antes. A engenharia inversa, como ferramenta fundamental também para a obtenção de geometrias 3D para depois serem otimizadas ou serem trabalhadas. E depois, não menos importante também, obviamente, as metodologias de design for additive manufacturing. Provavelmente alguém da audiência já conhecerá, ao fim e ao cabo, as metodologias de DFM, Design for Manufacturing, em que basicamente se preconiza a otimização da peça e das ferramentas e dos processos produtivos como forma de otimização integrada. Aqui, obviamente, volta-se para o fabrico aditivo em específico, não é? Basicamente, o que é que daqui do fabrico aditivo poderemos retirar? Podemos retirar as ferramentas otimizadas, onde obviamente o desafio que salta à vista são os custos de produção e de amortização do investimento. Se pensemos em ferramentas, obviamente estamos a pensar em fabrico aditivo metálico, e se compararmos uma ferramenta feita por tecnologias convencionais que custa, se me permitem, vamos lhe pôr um valor, se custa 1000, em fabrico aditivo metálico ela vai custar 4 ou 5 mil, portanto 4 a 5 vezes mais. No entanto, se essa ferramenta tiver necessidades de refrigeração, ao passo que na ferramenta convencional eu não tenho acesso a outras ferramentas que não as convencionais, na peça otimizada por fabrico aditivo eu posso fazer refrigeração como bem me aprover. Isso significa que eu posso, por exemplo, otimizar o processo, posso reduzir um tempo de ciclo, portanto tenho implícito uma possível amortização do investimento. Isso implica, obviamente, que se façam contas para perceber, obviamente, se o investimento é viável ou não. Depois, do outro lado, temos as componentes de substituição, e aqui com vários desafios também. Por exemplo, se estivermos a utilizar outro material, temos que fazer uma reengenharia para fabrico aditivo e, eventualmente, equacionar que outros materiais poderão ser utilizados para substituir. Às vezes não teremos necessariamente o material exatamente igual, mas podemos ter, ao fim e ao cabo, um material de substituição que pelo menos me permita minimizar o downtime da linha de produção ou do processo que eu estou a fazer. A exemplo disto, note-se, por exemplo, o investimento que está a acontecer na defesa. Por exemplo, os porta-aviões norte-americanos já têm a bordo equipamentos de fabrico aditivo para produção de componentes de substituição, ou seja, o estoque deles deixa de ser de peças e passa a ser apenas de pó, não é? E basicamente o que eles têm depois são as máquinas que são necessárias para fazer o pós-processamento. Isto obviamente indicia claramente os ganhos que implicam. Por exemplo, eu posso ter obviamente em estoque num porta-aviões uma série de peças de substituição, mas quando essas peças se acabarem, posso ter N peças do tipo A ainda em estoque e estou a precisar de peças do tipo B que já as gastei todas. Se eu tiver a matéria-prima em pó, literalmente eu estou a poder produzir a peça que eu preciso na altura que eu preciso para a utilização. Não é? Basicamente isto permite o quê? A desmaterialização do local de fabrico, que é outra das coisas que se está associada à indústria 4.0. Por fim, não por último, a produção de bens de consumo. E aqui é um dos saltos que claramente o fabrico aditivo está a dar passos de gigante. Não é? Ou seja, aqui claramente estão em causa os custos de produção e, como é evidente, o custo de produção de uma peça por fabrico aditivo ou de um produto por fabrico aditivo não é necessariamente equiparável àquilo que nós produzimos em massa, seja por injeção ou por outra tecnologia que seja associada.
Agora, aqui surgem, obviamente, as necessidades de respostas específicas ao mercado. E havendo a necessidade da personalização e da customização em massa, como é evidente, procuram-se tecnologias que possam atingir aquele achatar da curva de custos, como vimos no slide anterior. E, basicamente, isto pretende baixar os custos de produção e, obviamente, reduzir o tamanho das séries de forma a que possa tornar-se perfeitamente viável. Basicamente, isto dá-nos aqui digamos assim, algumas limitações e vantagens que o fabrico aditivo oferece. Como é evidente, quando o que está em causa é a complexidade da peça, não há grandes opções. Ou seja, se temos que privilegiar a complexidade da peça, seja por questões técnicas ou meramente questões estéticas, é evidente que, por vezes, a solução será apenas e só o fabrico aditivo. Aliás, e basicamente o que este gráfico nos ilustra é que, de facto, há aqui um threshold, um limite, que basicamente, onde as duas tecnologias podem rivalizar, e claramente o custo do fabrico aditivo é relativamente elevado. Admito que não seja assim só esta diferença como está aqui no início do gráfico, e por exemplo na injeção eu tenho gráficos mais ou menos construídos com este tipo que nos mostram realmente o que é que nós conseguimos fazer, mas que efetivamente este limite existe, limite a partir do qual o fabrico convencional deixa de ser solução, e a solução passa apenas e só a estar no fabrico aditivo. Não é? Portanto, há situações destas. Depois, do ponto de vista de concorrência com outras tecnologias, este gráfico que está aqui acaba por ser específico para o fabrico aditivo metálico, pese embora que, como veem, temos aqui, ao fim e ao cabo, o corte por arranque da para, portanto, que define aqui o canto inferior esquerdo do gráfico, em que temos, obviamente, alguma média complexidade, sabendo que temos ferramentas físicas e que essas ferramentas físicas também acabam por não nos permitir fazer tudo o que nós queremos, mesmo com maquinação a 5 eixos e tudo mais. Admitamos que a capacidade de produção em lote pode ser mais elevada, mas não muito mais elevada, porque o grande player, a grande tecnologia que domina o fabrico aditivo, o fabrico metálico, não aditivo, atenção, o fabrico metálico, é efetivamente a fundição. Não é? No entanto, temos aqui o domínio do fabrico aditivo metálico, que reparem que acaba por dominar aqui as pequenas séries, porque tem algumas vantagens competitivas aqui relativamente ao corte por arranque da para, tem vantagens competitivas evidentes relativamente à fundição, porque não precisa de fazer moldes, e depois tem aqui uma componente significativa que é, em termos de complexidade, ir para além daquilo que os próprios moldes de fundição permitem. E convenhamos que a complexidade que os moldes de fundição de areia permitem é muita, não é? Precisamente por causa dos modelos perdidos. Mas de qualquer das formas aqui conseguimos ir muito mais além. E ainda assim temos aqui um gap tremendo que não é coberto por nenhuma tecnologia. Poderemos admitir que esta curva que vocês estão a ver aqui do fabrico aditivo pode ter tendência a subir, mas não vai por si só acabar com este gap que está aqui. Daí que haja esta forte tendência de integração com tecnologias de fabrico complementares. Ou seja, nomeadamente aqui o corte por arranque da par. Depois, ainda pensando na produção direta. Então aqui na produção direta vemos realmente aqui digamos assim, a evolução dos custos, e a evolução dos custos aqui mostra que de facto, a partir do momento em que nós temos uma produção sustentada, vamos ter estes incrementos apenas e só porque vamos investindo em novas máquinas, porque a dada altura começamos a não ter capacidade de resposta com as máquinas. Basicamente aqui um share de distribuição da utilização das máquinas por processo e até por materiais, e aqui claramente vê-se que há um domínio obviamente forte do polímero também, mas também há aqui um share importante do metal, aqui basicamente para aplicações industriais, nos 47% do polímero, não só aplicações industriais, mas também já bens de consumo. Depois aqui algumas tendências importantes que têm sido observadas, claramente para responder à cadência de produção, nota-se uma tendência clara dos fabricantes em aumentar as capacidades de processamento, seja pelo acréscimo do volume de construção, seja pelo incremento do número de fontes de energia, nomeadamente lasers, e depois também o aparecimento de alguns equipamentos que acabam por integrar não só o parte do fabrico aditivo metálico, mas também
a integração com algumas operações de pós-processamento. E depois também a introdução de materiais com propriedades mecânicas muito interessantes, seja os nylons com fibra de carbono, sejam os poliuretanonas com altas temperaturas, enfim, há aqui vários, digamos que o domínio dos materiais tem sido riquíssimo e vai continuar a evoluir. Depois aqui algumas aplicações importantes, este exemplo que está aqui, a Audi não está ainda a produzir em série as luzes traseiras dos seus veículos, mas posso-vos dizer que basicamente todos estes que estão aqui são protótipos funcionais, ou seja, é perfeitamente possível produzir luzes traseiras funcionais em tecnologia de impressão 3D. Aqui o exemplo daquela sola da Adidas que vocês viram ainda há pouco, portanto aqui vocês estão a ver os suportes, e depois aqui mais alguns exemplos de personalização, customização em massa, aqui os earbuds, joalharia, uns exemplos de customização que a Mini utilizava e aqui também neste Hyundai, salvo erro. Aqui há alguns equipamentos que claramente vão ditar algumas cartas nos dias que correm. A Evolve, com um processo de eletrografia, com uma capacidade tremenda de produção de peças. A Desktop Metal no domínio da produção metálica, portanto aqui com o domínio do binder jetting, também com aquela capacidade de nesting que vimos ainda há pouco. E depois, por fim, mas não por último, esta NGX 12600, que é uma máquina da SLM Solutions, basicamente tem um volume de construção de 600 por 600 por 600, vocacionada para a indústria aeronáutica e para a indústria automóvel, com qualquer coisa como 12 lasers a operar em simultâneo. Aqui alguns exemplos de aplicação, aqui obviamente da indústria automóvel. Eu aqui acabo por trazer mais alguns exemplos da indústria automóvel porque acabam por ser muito ricos, não é? E basicamente aqui é uma otimização de um projeto que está a decorrer ainda, que salvo erro que é o projeto Lymot, em que vejam que aquela capacidade de fazer canais de refrigeração em todos os sítios que nós precisamos, que era utilizado nos moldes, que eu referi há bocado utilizado nos moldes, aparece aqui, por exemplo, na cabeça do motor para fazer a otimização da refrigeração das hastes das válvulas. Terminava por aqui a minha apresentação e estava disponível agora para algumas perguntas.